Olá meninas, boa tarde. Deixa eu fixar aqui o comentário para a gente começar. Aproximar minha cadeira, vamos aproximar tudo. Como vocês estão? Sejam todas muito bem-vindas para a nossa aula fixa. Estamos aqui para mais um momento e hoje é algo bem prático, bem pontual, bem direto, como a gente gosta e que realmente enriqueça você aí de alguma forma. Essa é a minha ideia, trazer sempre um conteúdo aqui que vá te ajudar, tanto pela minha visão pessoal, como pela minha análise profissional da coisa. E hoje eu tô muito feliz, boa! Eu tô muito feliz porque hoje vamos ter a primeira aula do curso Estilos e Criatividade. Então, assim que terminar essa live aqui, eu vou correndo para o computador para fazer o primeiro encontro ao vivo com a turma de estilos. Estou super feliz, mais uma turma se formando, mais um sonho sendo realizado, concretizado, graças ao apoio de vocês que estão aqui me dando apoio todo dia, o dia todo. E eu resolvi, meninas, trazer esse tema aqui, 5 itens da mesa que eu não compraria de novo. Eu sempre falo para vocês a respeito da compra assertiva, que às vezes a gente está comprando algo para nossa casa, para nossa mesa, para decoração do nosso espaço e naquele momento aquilo super funciona, aquilo ali é o que eu estou precisando, que eu acho. E com o passar do tempo, eu vou vendo que eu não uso tanto aquilo ali, que às vezes a gente faz uma compra bem intuitiva, a gente faz aquela compra porque achou bonito, porque tá todo mundo usando. E eu já comecei a provocar um pouquinho vocês quando eu coloquei ontem uns pratos, né, uns pratos bem diferentes, num design bem contemporâneo, que foi lançado recentemente como uma ideia de uma tendência. Exatamente isso, que a tendência é algo que vem, passa um tempinho. Tô aqui usando minha xícara artesanal, das cerâmicas Capivari. Tô usando essa xícara, ela foi lançada agora, vamos dizer. Adorei essa xícara, todo mundo comprou, teve uma saída muito boa. Todas as meseiras indicando, usando, postando, comprando. Então, bora ver as características dessa xícara. Ah, ela é uma xícara artesanal, ela é de barro. É um verde claro com um bege, com um marrom. Essas cores, esses momentos, ela pode se encaixar em que tipo de estilo? Então, a gente deixa de ser tendência e essa xícara vai ser adicionada a um estilo e a gente vai encontrar o tempo todo sendo usado. Aquele tipo de prato que eu mostrei ontem é puramente um exemplo do que a gente encontra nas prateleiras da nossa... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que a gente encontra nas prateleiras... Tarão, já apaguei. Na prateleira das lojas, a gente acha naquele momento bonito e a gente vai lá e compra. E quando chega em casa, esses itens não são tão funcionais. Eu vou ter uma dificuldade para combinar com o que eu já tenho em casa. Quando eu vou olhar, eu não tenho nada que ele se encaixe. Ele mal cabe na minha mesa. Então, isso são itens que você não devia ter comprado. Que por N motivos caiu na tua mão. Gente, eu tô vendo já perguntinhas aqui. Vamos responder, vou responder para vocês, tá? Não se preocupem. Lembrando, todas as lives elas estão ficando salvas lá no YouTube, tá? Então, Ju Mezeira é o meu perfil no YouTube. Você quer assistir, reassistir, vai lá. E lembrando que também, quando for na semana, eu lanço um resumo, tá, dessa live lá no feed, porque é um conteúdo tão interessante que você pode sim estar utilizando e aprendendo e guardando, compartilhando e vamos embora. Julinha perguntou, Ju, toalhas de plástico pode usar na mesa posta? Julinha, o que é que a gente sempre diz? Não tem nada proibido de você usar na mesa posta. Abre tua cabeça. O que você vai precisar avaliar são as ocasiões. Você gosta de usar a toalha de plástico por N motivos no seu dia a dia na sua casa? Pode usar, ela vai funcionar como uma roupa de mesa. Se é de tecido, se é de plástico, se ela é prática para o teu dia a dia, ela é uma roupa de mesa de outro material. É o quê? É uma roupa de mesa de plástico. Tem gente que faz, boa tarde, Gil. Tem gente que faz, mas não é chique. Gente, mesa posta
não é ostentação. É prática de mesa posta. É você se sentar, colocar uma roupa de mesa, colocar os pratos, os talheres, os copos, sozinha ou em família. É você se sentar para usufruir daquele momento. Isso é praticar mesa posta. Agora, você vai fazer uma mesa decorada, é outra coisa. Um exemplo, Julinha, eu já fiz eventos aqui em casa temáticos que eu comprei toalha plástica que a gente encontra temática nessas lojas que a gente compra por metro. Então, lojas de tecido sempre tem uma parte no canto de plástico, de sintéticos. Então, lá eu sempre encontro tecido, plásticos temáticos para depender de algum momento que eu quero. Então, eu vou fazer um serviço americano, uma feijoada com um serviço americano. Já comprei uma toalha grande de plástico, porque ela estava ali como decorativa, muita gente se servindo, mais fácil de limpar depois, passei um pano, secou, guardou, problema nenhum. Então, cuida, Evana, vem-te embora, que o link tá na minha bio. A primeira aula já é hoje. Se você não puder assistir a aula, a primeira aula do curso Os Estilos e Criatividade, não tem problema, esse conteúdo fica gravado por 1 ano. Então, vem-te embora mergulhar, Evana, nesse momento aí lindo de estilos e criatividade. Hoje, nossa primeira aula, começamos com cores, tá? Então, Julinha, pode usar assim. O que é que eu digo? Se você vai receber pessoas, e dependendo do serviço que você vai escolher, um serviço à brasileira, o franco-americano, é um cardápio informal. Pode usar na hora de receber terceiros também, que são os nossos convidados externos. Aqueles convidados. Edna, a aula hoje é às 17h. Nossas aulas do curso Estilo serão todas as terças-feiras. Uma terça de tarde e outra terça de noite, para a gente contemplar pessoas que podem de tarde, pessoas que podem de noite, mas todas as aulas ficam gravadas. Então, hoje a aula inaugural é às 17h, tá? Então, venham-se embora. Evana, Edna, venham que eu quero vocês aprendendo tudo de estilos, cores, criatividades e estampas. Então, vamos sim praticar mesa posta dessa forma. Você quando vai, eu vou mostrar aqui para vocês, eu separei 5 itens que hoje eu ainda os tenho aqui em casa, tá? Por N motivos, mas eu uso pouquíssimo. Tem um aqui que eu vou mostrar para vocês que eu nunca usei e vou explicar o motivo por quê. Gente, esse é um item que eu não usaria, eu não recomendo a pessoa comprar. Quer comprar porque achou bonito, compra. Mas você tem que saber como usar. Por exemplo, esse meu prato, ele é sextavado. Esse tipo de prato, sextavado, ele tem também o oitavado, um prato de 8 lados, tá? Por que eu não usaria? Quando a gente fala em mesa posta, uma coisa que a gente bate muito na tecla, minha mesa tá bonita, minha mesa tá bonita, minha mesa deu certo, combinou, tô achando algo estranho. É muito em cima da simetria, da harmonia. Por isso até que o tema da aula é harmonia das cores, quando a gente fala em cores e círculo. Né? A harmonia, o que dá certo, o que combina tudo junto. Quando a gente fala em simetria, a gente vai manter a simetria. Por exemplo, você vai encontrar, eu quero usar esse prato sextavado com um suplá, por exemplo. O suplá, ele é redondo. Eu vou servir uma entrada com o prato de sobremesa. O prato sobremesa redondo. Então, observem, a gente mantém na mesa posta para a gente ter harmonia e simetria, a predominância dos formatos. Assim como o prato sextavado, vocês também encontram muito no mercado os pratos quadrados. E a gente encontra nas redes sociais pessoas inspirando a mesa, postando, por exemplo, um prato quadrado, prato raso quadrado, com prato de sobremesa redondo dentro. Já vi diversas vezes o prato quadrado
com o suplá. O suplá redondo com o prato quadrado em cima. O prato quadrado com o jogo americano redondo. Então, gente, é simetria. Lembra bem, não vai ter nada errado. Não tem erro aqui. Eu não estou dizendo a você que está errado usar. O que fica é feio. Não tem harmonia. Quando a gente olha, a primeira coisa que o olho da gente bate, a gente olha e faz, tem algo estranho aí. Não é algo errado. Então, redondo com redondo. Por isso que para o prato quadrado é difícil você encontrar. Mas existe o suplá quadrado. Eu tenho o prato redondo, o quadrado. Eu trouxe a foto para vocês e é também um item que eu não compraria. Prato quadrado e prato sextavado. Por conta dessa simetria. É difícil você utilizar. Sem falar que os quadrados, eles são enormes. Eles têm um tamanho maior que o tamanho padrão. Então, lembra bem disso. Não vai apenas pela beleza, vai pela funcionalidade. Quer comprar? Esse conjunto mesmo é o que eu tenho em Recife, no apartamento das minhas filhas. Comprei. Uso pouquíssimo. Logo em seguida, eu comprei o prato redondo branco para poder ficar usando. E esses pratos, tanto raso como de sobremesa, eu uso muito também como travessas pelos tamanhos dele. Eles são bem maiores. Lógico, xícara e pires não tem como. Mas o prato raso, o prato de sobremesa, eu uso muito como travessas na hora de servir no dia a dia. Viraram minhas travessas brancas quadradas. Então, esse é o primeiro item que eu não compraria mais nunca e nem recomendo ninguém comprar, por questão da simetria. Se você tem, meninas, um prato raso branco e um prato redondo branco e um prato de sobremesa preto redondo, você consegue usar os dois juntos. Se você tem o prato quadrado branco e o prato redondo preto, você não consegue usar os dois juntos. Por isso que é compra assertiva. Aquilo que vai combinar com o que eu já tenho em casa. Aquilo que eu vou usar mais vezes. Então, isso sim funciona. Bem-vinda, Lu. Então, esse é o primeiro ponto de um prato. Por isso que a gente fala, o guia básico da mesa posta é o prato branco redondo. Pode ter outros pratos, de acordo com seus estilos, com seu acervo, prato redondo. Porque a gente entra nessa simetria. O prato redondo com o jogo retangular, ele não fica gritante. O prato redondo com o suplá, que é o que mais a gente encontra. Suplá redondo vai funcionar no redondo ou no retangular. Agora, prato de outro formato, como sextavado, oitavado e quadrado, você vai ter sempre uma dificuldade de ter harmonia e simetria, tá? Já que perguntou aqui em cima, para presente de casamento, quantos lugares de roupa de mesa deve ser o kit? Já que o primeiro ponto, não existe isso padrão. Você tem que conhecer a noiva. Qual o tamanho da mesa dessa noiva? A única coisa que a noiva vai ter mais de 8 lugares, normalmente, é o jogo de prato branco. Os demais itens, a gente sempre diz, se a mesa é de 6 lugares, casamento. Eu já dei jogo de casamento belíssimos de trilho, jogo americano, guardanapo e PG do tipo apenas de 2 lugares, porém 3 conjuntos de 2 lugares que se falavam entre si. Então ela podia usar para 2, para 4 ou para 6. Quer comprar do mesmo jogo, você tem que se informar com a noiva o tamanho da mesa dela. Não arrisca que vai dar errado, tá? Então, se você quer dar o jogo de acordo com a mesa dela tem 10 lugares, você vai ter que dar de 10 lugares. Se é presente de casamento. Ou, como eu tô sugerindo, você fazer um mix que combina, que ela vai poder usar em números pares. Também super funciona, tá? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui para eu ir pro meu segundo item. Lu, além de falar, de dizer que ele é ruim de lavar, os pratos quadrados, meninas, como eles são maiores, eles são pesados. Temos dificuldade de encaixá-los no escorredor de prato.
tudo ele complica, sem falar no espaço para você guardá-lo, que ele também precisa de mais espaço. Ele é todo mais volumoso. Então, pensem nisso sempre dessa forma, tá? Sempre dessa forma. Funciona muito, tá bom? Funciona muito você trabalhar dessa forma. Vamos lá. Lu também usa como travessa, vamos ver. Esse é o primeiro item. O segundo item, meninas, que eu não recomendo vocês comprarem, deixa eu tirar a foto porque eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? É o quê? A danada de taça preta. Você quer comprar uma taça colorida para servir água numa noite de vinhos? Para você servir suco, refrigerante, tá? Um coquetel, perfeito. Compra de qualquer cor, menos a preta. Essa minha é uma preta, não é fosca, ela é toda fechada preta. Porque a gente não vê o líquido sendo colocado na taça. Eu não vejo o líquido quando eu vou beber. Então, diversas vezes eu servi, eu tenho 4 taças dessa, comprei apenas 4. Que eu tenho muitos itens de 2, muitos itens de 4, alguns de 6 e pouquíssimos de 8. Pouquíssimos. Minha mesa ela é de 8 lugares, eu tenho pouquíssimas peças no número 8. Eu tenho 2, 4, 6, para estar misturando e dando certo. Então, essa taça preta, eu tenho ela 4. Uso raríssimas vezes. Já cansei de estar servindo a mim, meu esposo ou as pessoas, colocando aqui e derramar água, porque a gente não vê a água que tá, o líquido aqui dentro. Na hora de você estar bebendo, você sabe que tá acabando. Então, eu viro mais um pouquinho. Já cansei de ter mais do que devia e também me molhar. Edna, aí é tudo na agonia. Eu já disse a você que você tem que aprender sua cabeça e parar de comprar tudo de 12. Você tem que misturar. Hoje é otimização de acervo, tá? Então a gente tem que saber o que é que eu tenho que ter de 12, o básico. 12 por quê? Porque a mesa de Vera é de 12. Ou de Edna é de 12. Você tem que ter tudo misto que possa combinar. Não tem armário que dê conta. E assim, eu chego uma hora que eu me abusei um pouco disso aqui. É a hora do desapego. Né? Então, imagina tudo de 12. Você vai ter 3 ou 4 e não vai ter mais se não tem onde guardar. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, ó, minha taça preta eu não recomendo. Quer comprar a taça colorida? Compra a colorida que o vidrozinho aqui, ele é vazado, tá bom? Então, você consegue enxergar do outro lado sem nenhum problema. Não é difícil você ver o líquido, tanto para se servir como para você beber. Vem, Edna. Tanto para fazer pra beber como para servir. E lembrando, taça colorida, você não deve servir vinho, tá? Por mais que exista vendendo no mercado, você não deve usar taça colorida para vinho. Quem gosta de vinho de verdade precisa ver o vinho, harmonizar o vinho, trabalhar o vinho. Então, eu tenho que ver, sentir, cheirar. Eu tenho que trabalhar todos os sentidos. Taça colorida não dá pra gente fazer isso. Porque vinho realmente, meninas, é um ritual, tá? Pra quem gosta de vinho. Então, agora, vai servir, eu uso minhas taças coloridas para a água. Eu vou fazer minha noite de vinho. Isso, Dani tá comigo. Você vai usar eu uso minhas taças coloridas, que eu tenho algumas cores, tanto de haste longa como as mais baixinhas, coloridas, eu tenho e uso para servir água na minha noite de vinho, porque a gente aqui realmente, a nossa bebida é vinho, tanto para mim como meu esposo é vinho, então sempre tem água e vinho na nossa mesa. Incolor o vinho, independente se é branco, tinto ou rosé, e de água, eu posso sim usar na minha mesa sem nenhum problema colorida, tá? Outro item, meninas, que eu quero mostrar pra vocês, que eu comprei, que eu uso pouquíssimo. Esse prato, ele é um prato da Scala, tá? Quando eu comprei, eu fiquei, literalmente, eu lembro demais que eu comprei esse prato na AB Casa. Eu tava na AB Casa, quando eu passei no stand da Scala, tinha uma mesa lá, toda de abacaxi. Então, eu comprei o prato de sobremesa e comprei os portas guardanapos.
O porta-guardanapo, beleza, eu uso até como vasinho, super funciona. Mas o prato, uma coisa é você ver um prato, gente, como esse aqui. Outra coisa é vocês verem uma mesa com 6 pratos desse. Hoje em dia, a gente sabe que o abacaxi, ele veio com uma tendência. A gente passou uns 3 anos tendo muitos itens de mesa, de decoração, com o uso do abacaxi. Mas observem, meninas, que passou. A gente não diz o abacaxi veio e ficou. Não, o abacaxi hoje ele está completamente associado a uma mesa temática. Eu vou trabalhar uma mesa temática. E quando eu tô aqui com o prato, porque esse prato, vocês estão vendo aqui, ó, ele tem um relevo. Esse abacaxi, ele sai. Então, além do abacaxi ser grande, o visual são 2, tá? Além do visual, eu tenho ainda o relevo. Neuza, o limão, ele já não é tendência. O limão, ele veio e ficou realmente o limão sendo usado em todos os tipos de estilos, porque ele realmente foi bem absorvido. Já o abacaxi, não. O limão já está há uns 5 anos sendo muito bem utilizado. Cada ano inovando mais, trazendo peças diferentes de limão e tudo mais. Mas, meninas, quando a gente trabalha ou limão ou abacaxi, vocês têm que ter muito cuidado com o tema em si. Eu fiz uma live sobre isso. Tema e estilo tá lá no YouTube recentemente. Acho que foi quando eu lancei o curso de estilos. Estilos ou tema. E eu falei muito sobre isso. O equilíbrio que tem que ter quando você escolhe um tema para sua mesa. Não tem como eu trazer esse prato e colocar numa mesa sem eu... Quem olhar vai dizer, é uma mesa de abacaxi. É isso que eu não gosto, tá? É diferente, Cris, quando a gente bota o limão, a pessoa... É como eu digo, a gente se sente meio acolhido pelo limão, né? Ele é mais suave, ele é mais delicado. Eu já fiz uma mesa belíssima com a decoração do abacaxi. A proposta foi outra. Mas quando eu coloquei nesta mesa, que estava o centro de mesa bem abacaxi, bem verão, bem legal, com os pratos, o que acontece? O abacaxi, ele gritava, ele é um excesso. Então, temático, você tem que ter muito cuidado com o equilíbrio. Então, esse prato hoje, eu comprei na época, eu gostei tanto, que eu comprei 6 aqui pra minha casa e comprei 6 pra praia. Porque quando eu vi abacaxi, praia, bem verão, tal, eu digo, vou levar pra praia. Resultado, hoje eu só tenho 2 aqui em casa, porque eu não consigo ver essa mesa com mais de 2. Eu tenho 2 aqui em casa, levei os outros lá pra praia, lá eu tenho 10 pratos, e eu literalmente só uso numa mesa bem verão, uma mesa meio que no jardim, naquele gramado, que todo mundo tem muita coisa pra olhar e não foca no prato. Aí funciona. Então esse é um item que hoje eu não compraria mais e eu não recomendo para você que tem uma certa dificuldade para trabalhar estampas. Por isso que o curso que começa hoje tem um módulo só sobre estampas. Já que o girassol é uma flor. Então ele não vai entrar ele vai entrar na decoração com tipos de estilos que a gente pode usar o girassol, tá? Então o girassol ele tá no tipo da flor. Então, aquela flor a gente pode usar em quais estilos, tá? Então, por exemplo, o girassol ele não vai entrar nunca numa mesa clássica. A flor do clássico é outra flor. Então, o girassol, você pode até dizer, eu vou fazer uma mesa temática do girassol. Temática. Aí, beleza. Mas associado para o estilo, ele vai vir como o tipo de flor. A gente vai dizer, aqui cai muito bem o girassol. Gigi, qual o melhor investimento em mesa posta? Um investimento que não seja passageiro. Não entendi, Gigi. Você diz o quê? De item de mesa? Invista em roupa de mesa, tá? Eu sempre digo, roupa de mesa é a base da nossa criatividade. Eu defendo isso o tempo todo. Ensino isso para as meninas o tempo todo sobre roupa de mesa. Invistam em roupa de mesa. A jaque, ele pode ser usado no junino sem nenhum problema, tá? É o tema. Mas, na verdade, quando a gente leva para mesa, a gente vai pensando nos estilos para justamente eu não ter algo que só associa a um abacaxi.
ou eu olhar pro girassol e dizer é junino. Não, o girassol ele não é junino. Ele pode ser usado no junino, mas a gente usa na mesa posta o ano todinho, tá? Então, deixa eu ver, acho que foi Gi. Investe em roupa de mesa. É o custo-benefício melhor pra gente. É mais econômico, dá versatilidade. Você usa teu mesmo prato, os mesmos talheres, mudando o padrão da roupa. Ninguém nota que você tá usando o mesmo item de mesa, tá? Então, é saber usar os itens corretamente, que ó, você vai criar lindas composições bem diferentes. Então, esse é o terceiro item aqui. Meninas, deixa eu acender essa luz aqui, que subiu uma nuvem aqui tão escura de chuva. E vejam como escureceu aqui minha sala. Deixa eu acender rapidinho. Na verdade, não subiu só a nuvem, não. Começou a chover. Então, vamos ver aqui. E lógico, Dani, sem falar que o acesso para você guardar as roupas, né? A gente precisa de menos espaço, porque elas são menorzinhas, a gente consegue, além dos organizadores que existem para isso, mas você, se não tem organizador, você economiza muito espaço também com roupa de mesa. Então, terceiro item. Primeiro item, o prato sextavado. Segundo item, a taça preta. Terceiro item, meu prato temático de abacaxi. Gente, meu quarto item, esse aqui tá fechado aqui na caixa que eu vou mostrar pra vocês. Eu uso muito bailarina, que é o nome dessa peça aqui, né? Que sai como suporte de doces, pratos duplos, mas nós meseiras chamamos este item de bailarina. Tá? Uma saia sobreposta à outra, dois pratos em tamanhos maiores e menores. Então, eu passei uma época que eu usava muito bailarina, tá? Eu usava muito bailarina, adoro bailarina, mas assim como os pratos, assim como todos os itens da mesa, tenham cuidado com o tamanho da bailarina. Então, quando saiu essa danada da louça de bolinha da Wolf, né? A gente tem o quê? Uns 4 anos e pouco que começou a sair esse produto. Agora já tem em vários lugares. Em todo canto tem, por preço bem mais acessível. Mas quando a Wolf lançou com... Eu chovendo, ali que tava chovendo. Quando a Wolf lançou, ela lançou com os preços mais caros. Eram produtos bem mais diferenciados do que hoje. E eu fui lá, fiquei encantada com a bailarina, porque eu já tinha o prato, já tinha aquele outro. Não, vou comprar a bailarina. E aqui está a minha bailarina. Eu nunca nem tirei. Ele tá ainda com o adesivo. Eu nunca nem tirei. Por isso que eu peguei uma foto dela montada para vocês verem. Por quê? O diâmetro dessa bailarina, minha gente, o de baixo tem 32 centímetros. O de cima tem 24 centímetros. Isso é fundamental para vocês saberem. Por quê? Eu pensei, poxa, vou botar aqui numa mesa de café, uma mesa de doces, frutas no café da manhã. Dá para eu fazer bem a brincadeira aqui, mesclar uma mesa de frios, colocar e tal, botar um tipo de queijo aqui. Ju, chegue, Ju! Que honra ter você chegando na minha live. E a gente ter esse dinamismo. Mas o que é que eu observei? Quando eu vou receber desta forma, eu não tenho só a bailarina para colocar na minha mesa. Eu tenho os outros itens, as outras travessas, para eu poder também organizar. Resultado, esse diâmetro é muito grande. 32 centímetros é o tamanho de um suplá. Então, imagine, eu tô aqui, meu marido tá na minha frente, eu tenho ali 20 e poucos centímetros se a mesa for maior. 20 e poucos centímetros entre eu e ele. Como é que eu vou botar um suplá no meio? Não entra. Não cabe. Vou colocar do lado. Então, eu sempre fico sem espaço. É uma peça que eu uso muito. As menores, tá? As menores, invistam mesmo, que super funciona. As menores têm de 2 tamanhos. O prato de baixo, medindo 20 centímetros, e o de cima menorzinho. Tem uma da Lió, que ela é até funda. São 2 fundinhas. Eu já fiz até colocando patê.
elas são pequenas. Então, foi justamente, eu já tinha as pequenas, apaixonada. Quando eu vi a grande, eu digo, meu Deus do céu, sabe o que é que foi? Eu preciso dessa peça. Mas, Fatinha, para eu colocar no aparador, vai ser quando eu for usar o serviço franco-americano. Entendeu? Vai ser o serviço franco-americano. E quando eu vou no serviço franco-americano, eu nunca boto as entradinhas lá no aparador para estar se levantando. Então, por isso que eu digo, eu nunca consegui colocar para funcionar. E olha a ideia, você ter uma peça para quando for usar tal serviço. Nos dias de hoje, a gente quer praticidade. Eu quero funcionalidade. Eu quero ter uma peça e que eu use de diversas formas. Não é isso que a gente prega o tempo todo? Né? Vamos saber usar os itens. Vamos saber reaproveitar os itens que você tem em casa. Esquece o nome. Eu tô agora só fazendo adendo. Eu tô agora fazendo o enxoval da minha filha, né? Que tá casando agora no meio do ano. Tô fazendo o enxoval dela e, minha gente, é cômico quando eu entro na loja pedindo as coisas. O povo só vai pelo que tem na etiqueta. Ó, eu quero uma peça assim, assim, assim. Ela olha pra mim e faz, saladeira, tenho não. Não, senhora, eu não quero saladeira. Agora já entra assim, eu fui agora comprar um prato de pizza. Todo prato pra servir a pizza, tá? Todo prato que vinha, ela trazia pra mim aquele prato pequenininho, que parece um prato raso, com o nome pizza, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é essa daqui. Já, alguns até com cortador de pizza. Gente, isso aí é pra pizza brotinho. É para uma pizza de 4 fatias. Eu quero um prato maior. Não, senhora, mas não tem prato de pizza para esse tamanho. Aí você esquece o nome prato de pizza. Eu quero agora um prato de vidro de 40 centímetros liso. Sem pé, sem nada. Um prato. Eu quero um prato. Ela, a senhora quer o prato de bolo. Então, vejam, as nomenclaturas travam a gente. Então, conheçam as peças que vocês acham que vão funcionar na casa de vocês. Às vezes eu passo num buffet e vejo essa bailarina sendo usada ali, perfeita, linda, super decorada. Eu olho e falo, gente, isso é tudo que eu queria. Mas eu não parei para pensar se essa peça comporta na minha mesa. Se essa peça vai ficar fechada até hoje, porque eu ainda não consegui usar. E olhe que eu sempre recebo. Eu já voltei a receber na minha casa faz tempo. Então, eu não posso nem dizer, passou pandemia. Não. Eu vim, tem 2 anos que a gente voltou a receber, 1 ano e pouco eu voltei a receber. E ainda não surgiu a oportunidade de usar. Tô já levando pra minha filha e dando pra ela. Toma pra ver se tu consegue. Mas eu já sei que não vai dar, porque na casa dela não vai ter um aparador. A mesa dela é uma mesa redonda, bem pequena. Então vai ser uma peça que também vai ficar guardada. O que é que eu fiz com ela? Já comprei uma bailarina da pequena. E já falei pra ela como ela vai usar. Então assim como o Cris, que Cris diz que tem a quadrada. Tem a quadrada, você vai encontrar quadrada, você vai encontrar redonda. Agora, conheça a sua mesa. Tenha noção do espaço que ela vai ocupar para o que você está pensando. Existem várias formas de usar a bailarina. É fato. Você pode usar no café, no almoço, no jantar, de diversas formas. Mas ela tem que estar ali bem adaptada ao serviço e ao cardápio e ao espaço, tá? Então, por isso que a bailarina, esse modelo especificamente, eu não indico para ninguém comprar atualmente, mesmo que você diga, minha mesa é muito grande. Se você tem uma mesa de 12 lugares como Edna e ela vai receber 12 pessoas, essa bailarina não vai caber no meio da mesa. Ela vai caber quando ela estiver recebendo 8 pessoas, que ela vai ter espaço nas laterais. E aí ela pode encaixar nas laterais da mesa. Então é uma peça, gente, que ela fica presa a alguns tipos de uso. E eu acho que nos dias de hoje a gente está em busca de outra finalidade para os nossos itens de mesa. Então, relembrando, primeiro item da mesa, o prato, o sextavado. Segundo item, a taça preta. Terceiro item, o prato de sobremesa de abacaxi temático. Quarto item, a bailarina incolor da Wolf, que mede 24 por 32. Eu sei porque tá aqui na caixa, tá, gente? Não é que eu sei tudo, não.
Eu tô vendo aqui na caixa. Alguma pergunta até agora, turma? Já tô me sentindo dando aula pra vocês, ó. Já tô me sentindo na aula. Sandrinha botou, essa bailarina é mais pra festa, para dor. Onde tiver espaço. Onde você tiver espaço. Por exemplo, eu não vou levar, gente, uma bailarina dessa. Eu tenho espaço na casa da praia. Minha mesa da casa da praia, ela é bem grande. Tem um aparador e tal. Mas não é uma peça que combina com praia. Eu levar uma peça de vidro incolor da Wolf de bolinha, não bate muito isso com o meu jeito, né? Tem quem faça. Ótimo, perfeito, lá na sua casa. Pra mim, eu não vejo funcionalidade de levar essa peça lá pra praia, né? Então, é um ambiente muito informal. Não vou estar nessa preocupação de cair, trincou, quebrou, pra lavar é uma agonia, pra encaixar, desaparafusar. Ó, tô fora. Então, ela não é prática pra eu poder levar pra praia, tá? Então, fica aí. Alguma dúvida aqui, meninas, pra eu ir pro quinto e último item? Alguém quer que eu mostre mais algum dos itens aqui que eu volte? Enquanto eu tomo água. Coraçãozinho subindo. Adorei. Boa tarde. Boa. Vamos lá, então. Então, vamos lá. É até difícil. Pronto, beleza. Gente, entrando... Gente, eu vou mostrar um item aqui que é um pouco polêmico. E eu trouxe para provocar mesmo. Por quê? Porque eu já vi meseiras, alunas minhas, dizendo: Ju, esse é meu sonho ter esse prato. Que bom para você. Ju, esse prato é onde eu recebo muitas dúvidas de etiqueta para receber com esse prato. Eu recebo muitas dúvidas de etiqueta do que servir nesse prato. Tá chegando aí para vocês qual será esse prato que eu tô falando, gente? Que eu hoje, na minha experiência de especialista em etiqueta e mesa posta, eu uso raríssimas vezes e comprei no intuito, quando cheguei no restaurante e fui servida nesse prato, eu olhei para meu marido e fiz: precisamos desse prato. Que eu achei a coisa mais linda. Eu não trabalhava com mesa posta. Não trabalhava com mesa posta. Eu vivia a mesa. Eu gostava de uma mesa bonita, mas eu não estava nem aí para essa história de funcionalidade. Como eu disse, eu achei bonito, vou comprar. Quando eu comprei, comecei a usar da forma certa. Comecei a usar com a função que ele foi criado. Um prato fundo, onde a gente deve servir massas com muito molho, né, que é a função do prato fundo. Eu fui para um restaurante, foi a primeira vez que eu vi servindo uma entrada nele, uma burrata com molho de tomate ao redor, todo decorado nas bordas. E eu olhava e fazia: eu preciso desse prato. Na época, a gente não encontrava esse prato sendo vendido fácil. Era muito difícil. Ô, Cris! Era muito difícil encontrar esse tipo de prato que eu vou mostrar aqui. E aí a gente foi usando, eu encontrei, comprei. O primeiro barreira quando eu cheguei em casa. Primeira barreira quando eu cheguei em casa. Onde guardar esses pratos? Porque um armário que cabia de altura, cabia ali 8 pratos. Quando eu os trouxe, eles não cabiam. Hoje eu tenho um espaço aqui de 40 e tantos centímetros para poder colocar os... E eu achei pouco, eu comprei 8, porque minha mesa era de 8. Eu digo, eu não vou servir um prato fundo e um prato chapéu. Eu vou comprar, por isso que eu sabia que vocês iam saber. Eu ia comprar o quê? Principalmente vocês que já são minhas alunas. Eu vou comprar e servir 4 e 4 diferente. Não, esse é um prato que é tudo ou nada. Se eu vou ter 4, eu só vou usá-lo no dia que eu vou receber 4 pessoas. Se eu só tenho 2, eu só vou usar no dia que estivermos em 2 pessoas. Mas eu queria usá-lo porque eu achei a coisa mais linda, eu queria impressionar e eu quero essa mesa com 8 pratos. Quando eu for servir o risoto ou uma massa com muito molho. Então, gente, pensem 2 vezes. Volume, ele é muito grande.
No curso Receber com Mesa Posta, eu falo detalhadamente desse prato por mais de 20 minutos. Mas aqui, de uma forma bem resumida para vocês. O prato chapéu, tá? Nomearam, como alguém já colocou aqui, prato de risoto. Não, o nome dele é o prato chapéu. Ele não tem prato com nome de comida. Mas o que? O erro não tá você não. São duas pessoas, ou são duas, eu vi Dani botando duas aqui. São pessoas que vê, esse aqui é um prato de risoto. E pegou, tá? E pegou. Mas ele é o prato chapéu, que é um prato fundo. A função dele é a mesma função do prato fundo. Qual a dificuldade dele? Tamanho, tá? Ele tem 33 centímetros. O prato fundo, ele tem no máximo 24, 25 centímetros. Na regra, ele vai ser usado com o prato embaixo. A gente nem enxerga o prato raso, porque ele já, ó... Quem fez? Porque o chapéu mexicano, o formato do chapéu mexicano? Porque realmente ele veio com essa ideia, né? Ele foi idealizado num chapéu, como era um chapéu de aba larga, lembrou-se dos sombreiros mexicanos e tal, é um prato mexicano, um prato de arroz mexicano, prato de risoto, é um prato chapéu o nome. Prato funil já saiu, tá? Tem várias denominações para ele. Ele é um prato fundo. Então, ele é muito pesado, ele é muito grande, ele é difícil de guardar pelo volume. Então, olha, quando eu botei aqui todos um em cima do outro, eu preciso de um armário bem mais alto, um armário que tenha, se você tem 4, 6, 8, um armário que tenha uma prateleira reforçada, porque eles são pesados. O que, de acordo com tantas reclamações de muita gente que usa bastante o prato, algumas empresas começaram a fazê-los no modelo menor. É um modelinho bem menor, né? Ele tanto o volume, o espaçozinho parece o bowl, tá? Tanto o espaço, boa tarde, tanto o espaço, ele é bem menor, como as abas também são bem menores. Ele é mais delicado. Já vende no mercado já há uns 2, 3 anos. Não é tão fácil de... Você não encontra em toda loja. Você ainda encontra muito o chapéu desse formato, nesse tamanho. Então, eu não recomendo. Gente, se você tem um prato fundo, que é bonito, o teu prato fundo da louça branca, ele super vai funcionar com o seu risoto, com a sua massa com muito molho. Hoje eu tenho esses pratos. Eu hoje basicamente só uso quando vou servir uma massa, eu e Ricardo, porque justamente pela praticidade. Se o prato quadrado é ruim de colocar no escorredor de prato, imagina o prato chapéu. Muito mais complicado, tá? Então, nesse momento, realmente ele não é funcional. Beleza é uma coisa, funcionalidade é outra. Então, eu comprei, ou eu uso nesse momento para nós dois, ou para realmente servir a burrata. Eu acho bonito quando eu boto a burrata, mas para isso bastava ter um, né? Ou então os dois, como o Dani disse, que tem 2 e mesmo assim é complicado. Marcélia, é exatamente esse meu, como eu comprei bem no início, ele é o de 33 centímetros. Mas hoje a gente já tem um menorzinho, que é funcional, ele é menorzinho, mas ele ainda é maior do que um prato fundo, né? Por conta da aba dele aqui, da lateral, da margem lateral dele, né? Então, realmente, isso aí. Por isso que ele veio como um dos itens que eu realmente não compraria. Aí o povo vai usar e bota o prato embaixo. Faz, Ju, eu não tô vendo o prato. O prato raso, ele perde totalmente a função dele na hora de servir um prato fundo. Aquele prato raso embaixo tem um porquê usar o prato raso embaixo. Aqui, ele perde essa função. Em estética, na hora que eu olhei, se eu falei que harmonia e simetria com sextavado, com quadrado já é estranho, imagina quando eu coloco um prato embaixo, o povo ainda acha pouco, bota um suplá. Aí tem um suplá, um prato que ninguém vê e ele lá em cima, suspenso, fica estranho. Quando você ainda vai usar como eu sonhei, eu idealizei, a minha mesa de 8 lugares. Gente, eu podia fazer o estilo que fosse,
de decoração. Quando eu olhava, eu só via o prato. Por conta do volume dele. Você coloca na mesa, ele sobressai pelo volume. Tanto em altura como em largura. E a cerâmica é mais larguinha também. Então, todo o volume sobressai. E em estilos, o volume é algo muito marcante. É algo muito forte. Boa tarde, meninas. É muito intenso, muito presente o volume na hora da definição do estilo. Então, toda vez que eu monto uma mesa maior e eu uso esse prato, eu olho, só aparece ele. Então, por isso que realmente ele não é prático, ele não é funcional, tá? É a minha opinião com o prato chapéu. Por isso são 5 itens que eu, Juliana, não indico ninguém comprar. Quer usar, compra um prato fundo bonito, tá? Um prato fundo, ele não é branco, compra um prato fundo branco, diferente da tua louça, que você pode brincar na decoração, colocar um prato raso de outra cor, com a paleta de cor que você vai trabalhar. Super, super funcional, fácil de você guardar, você vai usar para diversas coisas. Ele é um prato fundo. Aí você usa muito prato fundo da sua casa? Não, eu nunca uso prato fundo. Para que você vai ter o prato chapéu? Gente, para sempre para pensar na hora de comprar. Para que você vai ter um prato chapéu se você quase nunca usa? Porque toda loja que a gente vai, que vende louças em unidade, o prato fundo é o que está sempre em promoção. Porque é o prato que a gente menos usa na nossa casa. É o que a gente menos usa em nossa casa. Então, nesse momento, ele sempre tá menor. Cris, eu comprei uns, aí sim, eu tenho aqui em casa um artesanal que eu comprei no ateliê lá no Alto do Moura, lá em Caruaru, aqui em Pernambuco, de barro preto. Aí eu pedi pra artesã fazer ele bem menor, bem mais delicado, mas lógico, ele é barro, então ele é grosseiro nas laterais, mas o tamanho, o bol, ele foi todo menorzinho. Ele é no barro. Amanhã eu vou fazer uma filmagem dele e colocar nos stories. O de barro preto e esse outro para vocês verem a proporção. Então, se você encontra um menorzinho, perfeito. E abre a cabeça, não é prato para risoto, tá? Que cupom de desconto, Evana? Tô entendendo não. Que cupom de desconto? O Estilos e Criatividade não teve cupom de desconto não, tá? Cadê aqui? Me fez uma pergunta. Meu esposo que é louco por esse prato e eu nunca comprei. Pensei em comprar apenas 2. Se você tem, de Bela Mesa Posta, se você tem espaço, é isso que eu digo, compra 2 para vocês viverem esse momento de um prato fundo diferente. Agora, compra o menorzinho. Vai em busca do menor. Não é fácil. Ju, qual a marca? Tem várias. Já vi da Gemer, já vi da Oxford. Gente, e ainda tem um detalhe. Tem um desse modelo aqui da Oxford, que ele ainda vem com a tampinha. Tá? Ele vem com um abafador. Eu digo, gente, já é difícil comprar, usar e guardar um. Imagina ele ainda ser em 2 peças. É lindinho, é uma graça. Gente, mas não é funcional, gente. Não é funcional, tá? Então, a gente ter sempre esse cuidado. Isso, ela vem, Cris botou, vi também de cerâmica do cabo. Eles têm também, eu gosto de cerâmica do cabo que ela vem esmaltada, né? Ela vem aquele vitrificado, dá um brilho diferente, o formato orgânico. Então, ele é mais delicado, por ser cerâmica artesanal. Ele é mais delicado. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, por isso que eu trouxe hoje aqui fazer essa provocação com vocês. Antes da minha aula do curso Estilos e Criatividade, vim fazer nossa live semanal de 5 itens de mesa que eu não compraria de novo. Então, relembrando aqui, cadê o prato? Pelo amor de Deus, tá aqui. O prato sextavado foi o primeiro. E, gente, eu vou colocar um carrossel na quinta, com foto deles e a justificativa, além de deixar essa live gravada no YouTube, tá? A taça preta, você que chegou mais tarde um pouquinho, para você entender do que a gente tava falando. Um prato de sobremesa, que eu comprei o de sobremesa, mas ele tem a louça completa, tá? Porque eu também compro muito, meninas, os pratos estampados de sobremesa para usar o prato raso, liso.
tá? Então eu tenho uma quantidade muito boa de prato de sobremesa, porque eles são mais baratos e são menores, mais fáceis de guardar. Então, do que eu ter os pratos rasos. Então eu tenho os pratos rasos nas cores básicas e saio mesclando com os pratos de sobremesa, investindo no prato de sobremesa. Então esse aqui eu não recomendo. A bailarina grande de 32 centímetros da Wolf, que tá na caixa. E o prato chapéu, tá? Então essa é minha listinha dos 5 itens de mesa que eu me arrependo de ter comprado. Uso pouquíssimo, não me desfiz ainda, tá? Mas tá na lista do desapego, sim, para quando chegar a hora de acontecer. O que vocês precisarem sobre etiqueta, receber bem, mesa posta, criatividade, empreender com mesa posta, basta começar aqui realmente a me seguir, a me acompanhar, a usufruir desse conteúdo que todos os dias eu coloco para vocês. Seja no feed, seja nos stories, diariamente vocês vão estar recebendo. Não ativou a notificação? Ativa lá na bio, tem o sininho, clica lá na notificação. Meninas do curso Estilos e Criatividade, começando hoje. 3 meses de imersão em estilos e criatividade com aula semanal. Se você não viu, se você está interessado, clica lá na minha bio que o link de inscrição ainda tá lá. Só não vou conseguir falar com você nesse momento, porque eu vou sair daqui, abrir o computador para mandar o link do Zoom para essa aula fechada da primeira turma, da primeira aula dessa turma, Estilos e Criatividade. O curso fica todo gravado na plataforma Hotmart por 1 ano. Você pode assistir quantas vezes vocês quiserem. Tenho algumas ex-alunas aqui testemunhando desde o início. Tem uma aluna que se reinscreveu porque já venceu o período dela e ela quer fazer de novo, tá? Então, é um curso lindo que é para a vida, não é para mesa apenas. Porque a gente aborda as cores, estampas e estilos. Para aí sim você destravar essa chave da criatividade que está guardadinha aqui na tua cabeça. Então, muito obrigada. Vou deixar essa live salva lá no YouTube. Já vou colocar tudo lá no YouTube amanhã apenas, porque o curso termina mais tarde. Então, vou colocar lá e se preparem que vem a segunda parte daquele conteúdo de suplá que eu lancei semana passada. Amanhã vai estar aqui no perfil. Quinta vai estar o resumo da live de hoje. E hoje eu coloquei um agradecimento lindo a vocês que estão aqui todos os dias comigo, tá? É uma emoção que eu coloquei no texto, que eu coloquei lá no feed, uma foto minha trabalhando domingo. Então vão lá, leiam, me digam o que vocês acharam, que é bem importante ouvir também esse carinho de vocês, tá bom, meninas? Então, beijo muito grande pra vocês, que eu vou me embora dar aula aqui em outro lugar. Beijos, beijos e obrigada!